Qual droga que você era viciado? Então, Olá e muito bem-vindos de volta ao podcast Café com Jazz. E hoje, como vocês podem ver, temos um convidado especial que vocês imploraram pra ele chegar e vir contar a história dele. Então, antes da gente já entrar de cara, porque vai demorar, já prepara seu café, seu Ultra Coffee, um energético, um chazinho, aquilo que te faz feliz, porque a história vai longa, tá? Antes de a gente iniciar o episódio, também não esquece de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os amiguinhos. Isso aí, porque a gente consegue continuar Alcançando pagando as mais contas. gente. Ah, isso! Vambora, então, gente. Esse aqui, para quem está chegando pela primeira vez e você não está vendo o vídeo no YouTube ou no Spotify, esse aqui que está comigo é o Matheus Vitorino, a.k.a. o meu marido, tá? Eu já falei sobre ele na primeira temporada e, consequentemente, vocês pediram, imploraram nos comentários, me infernizaram nos DMs das redes sociais para trazer ele e finalmente contar a história dele. Quer fazer uma introdução? Contar mais ou menos tua idade, quem tu é, o que tu faz? Vou passar o microfone para ele. Vambora. Meu nome é Matheus Vitorino, Matheus Bittencourt Vitorino, na verdade, senão minha mãe vai ficar braba. Eu tenho 29 anos, hoje sou triatleta amador e fotógrafo. Ah, e marido da Jasmine. Paz. E pai de pets. 29, não 30. Eu acho que é isso, né? Por enquanto. É isso, só pra vocês terem uma mini introdução, caso você não segue a gente nas redes sociais. Vou botar o arroba do Matheus também na descrição, tá? Porque ele tá agora metido a blogueiro. E aí entra mais uma renda, não tô brincando. E ele gosta. Então, se vocês gostam de tanto resultado de performance em relação ao esporte, quanto simplesmente do Matheus e dos memes dele, segue ele nas redes sociais também. Então, a gente vai começar primeiro contando um pouquinho sobre quem era o Matheus... Tá nervoso. Quem era o Matheus 4 anos atrás, porque estamos agora em 2024, entrando pra 2025. E eu acho que eu queria que você descrevesse um pouquinho quem era o Matheus em 2020. Pra trás, mas mais 2020. Bom, o Matheus 2020, ele tava numa posição muito longe do que eu tô hoje. Muito provavelmente as pessoas que me veem hoje, que me conhecem daquela época, devem achar muito estranho o tamanho, a diferença acho que de personalidade, de vida em si. Pra ser curto e grosso, resumidamente, eu trabalhava de segunda a sexta-feira pra sustentar o meu final de semana. A partir de sexta-feira, o dia que eu começava a aproveitar. Então, saía de casa com uma mochilinha nas costas, meu dinheirinho do trabalho suado e encher a cara até não aguentar mais, usar todo tipo de droga que pudesse me tirar da minha sobriedade, sempre buscando mais e mais. E a minha única obrigação era domingo, em alguma hora do dia, estar de volta em casa pra segunda-feira voltar a trabalhar. E voltava a trabalhar, era aquele sofrimento. Isso quando não dava umas escapadas durante a semana, e aí trabalhar era pior ainda, porque, enfim, né, todo mundo, acredito que, ou todo mundo, ou quase todo mundo já trabalhou de ressaca, mas... Esportes, o Matheus de 2020 já tinha largado o surf, que era o esporte que eu fazia desde pequeno, que me levou para conhecer grande parte do mundo e que me fez conhecer não só lugares, mas pessoas incríveis. Enfim, abandonei por problemas de saúde mental que começaram a me atingir, que já me acompanhavam desde pequeno, ansiedade e por causa da ansiedade e a depressão. Acabei parando de surfar eu abandonei esse meu esporte por não conseguir mais, principalmente a relação com a água, me dava alguns ataques de pânico e... Enfim, depressão e ansiedade tomaram as rédeas da minha vida e a única coisa que eu não largava era a festa, a droga e a bebida. E, assim, não que eles foram os causadores disso tudo, porque eu já sofria com isso em menores intensidades quando eu era mais novo, mas com certeza eles fizeram isso tudo se tornar maior. Então, aí começou a me afetar realmente, comecei a deixar de fazer coisas por causa desses problemas de saúde mental e, enfim, comecei a viver em função disso e a única coisa que me tirava um pouco, me aliviava um pouco era quando eu tava em festa, quando eu não tava só. Isso se tornou minha vida. Eu vivia em função da sexta-feira. Na quinta-feira já começava, sexta-feira era aquele último dia de trabalho. E, bem dizer, parecia que a minha vida era no final de semana. Muito diferente de hoje. Tá, pera, não se atropela. O Matheus, ele se atropela um pouco. Eu queria que a gente pintasse um pouquinho como era o Matheus de
né, esse Matheus que vocês conhecem, porque mesmo que você tá chegando agora no podcast, vocês precisavam entender mais ou menos, pintasse esse quadro de quem era o Matheus. Lembra que a gente falou no primeiro episódio da questão de histórias? Então, esse era o Matheus e a história do Matheus antes disso. Agora, antes da gente pensar em Matheus de 2024, enfim, desses 3 anos pra frente, que é outra pessoa, eu queria também entender um pouquinho, tipo assim, se você fosse pra descrever em poucas palavras e direta, quem era o Matheus criança? Matheus criança... Então, eu tive uma infância, não dá pra reclamar de muita coisa, assim, meus pais sempre me deram, bem dizer, tudo que eu precisava, então, como eu sempre tento dizer pra todo mundo que eu conto a minha história, aonde eu me botei, porque o que nunca foi falta de amor familiar, nunca foi por causa de amigos, eu não tenho ninguém a culpar, eu me botei lá, naquele lugar, porque eu quis. Pelo mesmo motivo que eu saí depois. Porque eu quis. Então, cara, eu tive uma infância, estudava em colégio particular, sempre tive tudo, plano de saúde, comida na mesa, meus pais presentes, apesar da separação deles, que foi sim algo que me afetou, eu não consigo correlacionar isso com meus problemas depois, sabe? Eu fui... Beleza, eu fiquei muito triste quando aconteceu e sofri com isso quando eu era pequeno, mas depois eu resolvi esse problema comigo mesmo, que não era nem com eles, era comigo, era eu aceitar essa decisão deles. Então, cara, sempre pratiquei muitos esportes, ia bem na escola, nunca peguei recuperação na minha vida. Os professores me amavam e todos os professores ficavam até surpresos, porque eu não era aquela pessoa de estudar muito, mas eu sempre me dava muito bem, enfim, Matheus criança. Tá. Sempre fui de muitos esportes, fazia tudo que tinha de esporte na escola, fiz judô, futsal, basquete, tudo. Agora também, brevemente e direto, o Matheus fala bastante, eu vou cortar, vou ter que editar esse vídeo por hora. Agora, resumidamente, quem é o Matheus hoje? Se fosse uma entrevista de emprego, tá? Com o tempo contar. Entrevista de emprego. Então, o meu único defeito é ser perfeccionista. Vamos lá. O Matheus de hoje virou o tiozão, né? O tiozão careta, que dorme cedo, gosta de aproveitar o dia, gosto de comer bem, eu amo a minha rotina, tanto é que viajar às vezes é até um problema, porque eu amo ter a minha rotina, e viajar pra mim se torna buscar a minha rotina em outros lugares. Que é legal, mas a Jasmine já não gosta muito. Vivo a balança de equilibrar trabalho, relacionamento e treino. Que a Jasmine dificulta um pouco esse lado, mas gosto de buscar esse meio termo entre todos eles. Cada dia mais eu vejo que o esporte tem que estar presente na minha vida. No fim, eu fiz todo o tratamento com antidepressivo. E no fim desse 1 ano, quando eu desmamei do remédio, eu fiz todo o tratamento perfeito, assim. Foi... O meu psiquiatra tinha o contato com o meu psicólogo, então eles se conversavam e foi tudo perfeito. Tem até uma história muito engraçada que depois de alguns meses, ou talvez mais de 1 ano, que eu terminei o meu tratamento, eu já não fazia mais a terapia com esse psicólogo, e ele é o dono da clínica. Ele me contatou pra fazer fotos comigo da equipe inteira, que ele tem uma clínica, da equipe inteira lá no estúdio. Então, cara, esse pra mim foi um dia marcante, porque os caras que, bem dizer, me salvaram dessa doença, né? Eu tá prestando serviço pra eles, depois do serviço que eles me prestaram. Então, isso foi bem marcante. Enfim, percebi que o esporte tinha que estar sempre presente na minha vida. Daí, depois passei por mais inúmeros esportes e hoje caí de cabeça no triatlon, que eu espero fazer pro resto da minha vida. Trabalho com foto e vídeo, outra coisa que eu amo fazer. Então, pra mim, não tem dia de semana ou final de semana. Eu tô sempre... buscando algo relacionado ao trabalho, porque meu final de semana é treino e descanso. O meu descanso é estar na frente do computador editando ou sair para captar algo. Então, enfim, esse é o Matheus de hoje. Eu acredito que, apesar de não sair muito, não ir pra festas, bares e tal, eu acredito que hoje eu sou uma pessoa muito mais sociável do que eu era. Sóbrio, bebo raramente no meu aniversário, ou sei lá, virada de ano, alguma coisa assim. Não sinto falta alguma, nem de álcool, nem de drogas. Às vezes sinto um pouco das festas, porque eu ainda sou um amante gigante de música eletrônica. O meu gosto musical não deixa de ser de nóia, e eu tenho muito orgulho disso. Enfim, acho que é isso. Mais uma vez, o Matheus tá respondendo perguntas que eu nem fiz ainda. Beleza, então agora vocês já conseguem ter uma imagem de quem era o Matheus 3 anos atrás, quem era o Matheus pequeno e quem é o Matheus hoje em dia.
Mas quem também acompanha muito nas redes sociais, o Matheus é muito transparente. Eu acho que aquilo que ele é nas redes sociais. Assim como eu acho que, eu não sei se eu te inspirei nisso, mas sempre bati no tecla do Matheus de questão de mostrar quem somos de verdade, ser transparente, não botar nenhum filtro. Sabe o quanto eu sou chato com isso, então nas redes sociais não vão ver uma vida filtrado, quando não tô legal, não vou mostrar. E o Matheus é muito da mesma forma, a gente compartilha muito disso. Agora, a gente vai começar nas partes dark, tá? Antes da gente continuar, eu quero sim fazer um alerta, até porque pode ser um assunto sensível para outras pessoas, em voltado, não para alcoolismo, que eu acho que não era muito alcoolismo, mas, enfim, bebidas, drogas e etc. E festas. Então, caso isso seja algum gatilho para ti, se retire-se, porque a gente tira as crianças da sala, que a gente vai começar, então, falar um pouquinho disso e depois, na segunda parte, assim, né, falando um pouquinho de como o esporte salvou ele, como ele se salvou. Mas antes, eu acho que a gente precisa fazer adendo. Vou contar de uma forma bem resumidamente como a gente se conheceu, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. Eu vejo, tá? Os comentários de vocês, os DMs de vocês pedindo, né, perguntando como que a gente se conheceu, qual que é a nossa história. Não vou me adentrar muito, até porque eu acho que vai, talvez, um outro episódio, se o Matheus quiser voltar pra contar essa história dele. A gente pode contar como é minha lado e o lado dele. Mas agora eu vou só resumir pra vocês entenderem também como que nossos caminhos e nossas histórias se cruzaram pra gente criar nossa história juntos. Pra quem não sabe, o Matheus também, muito engraçadamente, sempre esteve parte da minha vida, assim. Ele era amigo do meu ex-namorado. Oi, Egger. Dá um oi pro Matheus. A gente brinca porque esse meu ex-namorado, ele é muito querido por todos. Foi o nosso casamento, inclusive. Foi o nosso casamento, inclusive, então ele é uma pessoa que a gente tem um carinho grande por ele, etc. E quando eu terminei com esse meu namorado, eu já conhecia o Matheus, ele fazia parte da roda de amigos desse meu ex-namorado. E, poxa, sei lá, não quando estava, obviamente, em relacionamento, mas depois que eu terminei, todo mundo meio que sabia que eu tinha um crush no Matheus. Todo mundo, assim, já era uma coisa aberta, tá? Era bem aberta. Eu sempre achei o Matheus bonitinho. Achava. E até meu ex-namorado sabia, quando a gente já tinha terminado, chegou até falar pra ele, tipo, poxa, vai lá, fica com a Jazz e tal. E o Matheus, cara, assim, né? O que tu achava? Eu achava falta de respeito com o meu amigo. Nada a ver. Mas enfim. Falta de respeito com o amigo dele. Enfim. Aí, eu peguei e falei assim, cara, poxa, já era bem direto. O Matheus chegou um dia, eu até respondeu algum caixinha que eu tinha colocado no Instagram. E eu falei, tipo, cara, a única coisa que eu quero escutar da tua boca é você me convidando pra sair. E tipo, o Matheus literalmente respondeu, tipo, kkk. Gente, ele me descartou muito. E eu corri atrás, que nem uma cadela. Não, mentira, eu não corri atrás dele, obviamente eu tinha meus contatinhos, vivia a minha vida, mas quando eu encontrava ele, eu ficava tipo, ai, ele é tão lindo. Aí, certo dia, ele provavelmente muito louco, eu tava num aniversário de uma amiga nossa, do nada, tá, gente? Pensa no Matheus, eu tô pintando o quadro pra vocês. O Matheus literalmente me ignorava, não tava nem aí pra minha pessoa, presença, e muito menos pra minha boquinha pra beijar. E aí, do nada, ele fez assim. A gente tava encostado na mesma parede. Ele pegou e, quem não tá assistindo o vídeo, pegou na minha mão. E só pegou na minha mão. E aí, depois, no final da noite, ele me deu um beijo. Pronto. E aí, o resto é história. Não, tô brincando. Foi assim que a gente começou a ficar. Enfim, não vou entrar em todas as nossas histórias. Se vocês querem, deixa aqui nos comentários que vocês querem um episódio só sobre nossa história. Pode ser um episódio. Então, a partir disso, eu já conheci o Matheus naqueles 3 anos atrás que ele acabou de descrever pra vocês, tá? Eu conhecia esse Matheus e o Matheus antes disso também, tá? Então, eu sabia quem ele era, eu sabia da história dele, eu sabia exatamente onde estava me envolvendo, mas eu não sei, eu nunca em nenhum momento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas em nenhum momento eu esperava que o Matheus fosse mudar por mim. Eu, inclusive, achei que a gente ia ser um lance. Nunca pensei que a gente ia estar casado aqui depois de 5 anos. Mas 3 pets e uma casa. Mas, tipo, eu já sabia onde o terreno que era, que o Matheus vai falar agora. A gente vai entrar um pouco mais. Então, ninguém precisa achar que eu não sabia. E outra coisa, eu não entrei no relacionamento para salvar o Matheus, tá? Muito pelo contrário. Várias vezes eu ia sair fora porque eu achava que não era necessário eu estar lá por ele podia fazer isso sozinho pela vida dele, etc. Então, eu sabia o que estava acontecendo, sabia quem ele era. E quem essa pessoa era, eu vou começar pela primeira pergunta, né? Qual foi a primeira vez que você experimentou droga? Cara, acho que a primeira vez que eu experimentei começou pelo álcool, né? Muito cedo, eu acho que eu já tinha tomado meu primeiro pó, que foi com alguns amigos de colégio na minha casa que eu morava. Na casa onde eu morava, no prédio de onde eu morava, a gente pegamos uma garrafa de
de cachaça, velho barreiro, e uma garrafa de Coca-Cola. Quente. Cara, tomei um porre, vomitei um monte. Quantos anos isso? Eu devia ter o quê? Uns 16, 15, 16. E daí pra frente começou. Conheci o mundo do álcool e daí pra frente foi ladeira abaixo. Depois fumei meu primeiro baseado, acho que foi... eu andava de skate na época. Não culpo nem o esporte e nem as pessoas. Como eu já disse, eu não me boto como vítima em nenhum momento. Eu acho que tudo que eu fiz porque eu quis. Tinha ali e eu fui atrás. Diferente do que muita gente fala de fantasia do mundo das drogas, a galera, pessoas influenciaram, pessoas botaram ele nessa vida. Não, pelo menos pra mim, o que eu posso falar é de mim, da minha experiência, eu fui atrás. Tudo que eu quis, eu fui atrás. Fumei devia ser, sei lá, uns 16 também, talvez. E aí, daí pra frente, festinha, daí comecei a conhecer os sintéticos e daí a história é longa. Qual droga que você era viciado? Então, O que o povo quer saber. além de álcool e cigarro, eu não sei se eu posso me considerar viciado, mas eu usava muita cocaína. Quantos anos você usou pela primeira vez? Cara, eu não lembro, mas eu acho que... Tu não lembra? Eu não sei se eu tinha 18 ainda. Ou talvez tinha 18. Foi nessa fase dos 17, 18, 19, assim. Foi num desses... Eu não lembro nem exatamente a história, assim, tipo, o dia. Eu acho que foi... eu acho que foi um dia que eu tava saindo com os meus amigos e tal. E aí apareceu, e já bêbado, né? Como se... me pareceu uma boa ideia e eu usei. Depois, né, disso, eu não sei, né, tu pode até falar, mas não sei se logo em seguida você já sentiu que precisava sempre daquilo. Qual que era a sensação que fazia você não parar? Tipo, cara, tá, usei uma vez, eu podia ter, a partir dali, já não usar mais, tá? Por que você continuou usando? Cara, porque me botava num lugar que, naquele momento da minha vida, eu não conseguia chegar por outros meios, assim. Uma sensação que sei lá, me dava um ápice, uma sensação que eu trabalhava a semana inteira e não tinha algo assim, sabe, no meu dia. Não tinha algo que me fizesse me sentir bem como eu me sentia... usando a droga, sabe? Por quantos anos você usou a droga? Eu não sei exatamente quanto tempo, porque nesse meio tempo eu viajei, eu fui morar fora, então daí eu parei e tipo, meio que voltei e não queria mais saber, mas aí depois de um tempo eu voltei a usar, então foram espaçados assim, mas devem ter sido uns 3 anos, talvez. Qual foi o momento que você, assim, Matheus, ele não fala que ele se considera viciado. Eu não sei se isso é mecanismo dele ou se ele realmente não acha. E eu, olhando de fora, eu nunca tive medo de falar pra ele, tipo, cara, nas nossas brigas, nossas discussões, que, gente, incansavelmente tivemos, principalmente nosso primeiro ano de namoro casado, né? Porque a gente casou cedo. Mesmo sabendo o terreno que eu estava, eram brigas por causa disso, obviamente. Eu nunca fui desse lado. Eu nunca fui viciada em nada além de... Eu não vou falar uma coisa, porque um dos episódios vai ser eu admitindo uma coisa que eu tenho, sei lá, vício. Além de álcool. Então, pra mim, nunca foi difícil... usei uma droga uma vez, tá, beleza. Sabe? Tipo, não ficava na minha vida. Mas, quando foi o momento que você achava que era um problema, assim? Tu lembra esse dia? Eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro o pensamento de eu ver, nossa, tipo, a minha vida vai ser esse eterno loop de trabalhar a semana inteira pra esperar o final de semana, pra beber ao ponto de me sentir bêbado, ao ponto de usar droga e aí ficar por incontáveis noites usando e vivendo aquilo e perdendo muito tempo de vida só por estar destruindo meu corpo, mas por literalmente tá perdendo tempo. Foi esse o pensamento que me veio, mas não foi nesse ponto que eu resolvi parar. Você acha que o meio que você se encontrava não era culpado? Eu acho que o Matheus deixou isso muito claro, não era culpado, mas tornava mais difícil de parar? Não, com certeza. Porque, cara, mesmo eu batendo nessa tecla de que eu não vejo como um vício, eu tinha com certeza uma predisposição a buscar e a querer. E com certeza tá rodeado de pessoas que usavam também.
tá num ambiente que proporcionava aquilo, com certeza me ajudava a me manter ali dentro, né? Me tornava muito mais confortável me manter naquela situação do que buscar uma melhora. Teus pais descobriram? Eu sempre escondi muito bem. Eu sempre, claro, não levava pra casa, nunca deixei invadir, tipo, a minha rotina de trabalho e tal. Eu sei que muito provavelmente esse seria um próximo passo de, começar a usar pra trabalhar, começar a usar no dia a dia. Eu mantia aquilo como o meu momento de lazer. O meu lazer eu tinha fora de casa, sempre longe dos meus pais, longe da minha família. Então, por esse motivo, meus pais nunca nem chegaram perto de saber. Aí, ó, papais e mamães, não tô brincando. É, aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, quem quer dar um jeito de né? Usar, fazer, etc., escondido, e às vezes, muitas vezes falam, não sabia que fulano tava nessa situação. Sim, às vezes realmente é difícil de saber que alguém tá numa situação, porque até coisas menores, assim, a gente consegue disfarçar, a gente consegue esconder, sabe? Tipo, a gente dá um jeito. Não só voltado pra essa questão de drogas e bebida, etc. Você achava que essa vontade de usar, principalmente drogas, ela era linkada diretamente com o uso de álcool? Sim, com certeza. Sim. Quantos amigos você perdeu por causa de droga? Próximos foram 2. Bem próximos do nosso grupo de amigos ali, inclusive que o ex da Jasmine era desse mesmo grupo. Era um grupo de amigos que, inclusive, foi eu que criei o primeiro grupo no Facebook. Bela cagada. Juntou um grupo ali um tanto quanto autodestrutivo. E aí, enfim, 2 deles, pelo abuso de drogas e remédios, partiram dessa. Em algum momento da tua história com o meio, com bebida, com droga, etc., você achou que você ia perder sua vida? Cara, eu acho que da mesma forma que eu puxo os meus limites hoje no esporte, eu sempre tive essa predisposição a buscar o limite, a aumentar ele em tudo que eu fazia. Então, por algumas vezes eu achei que poderia acontecer, sim. Eu quero chorar. Eu não consigo pensar no mundo sem o Matheus. Agora, eu acho que deu pra pintar bem, né, o quadro e a história do Matheus. Tem alguma coisa relevante em relação a esse lado dark que você quer falar? Tipo, você se arrepende? Tipo, é tua história, querendo ou não, sabe? Eu acho que também muito de como você é hoje, ela tem um reflexo nessa tua história, né? Então, tipo, o que tu acha, o que tu quer pra gente finalizar, assim, a parte dark, pra gente também agora ir pro lado da luz. Eu acho que arrependimento, eu não sei, é porque eu não quero parecer que eu tô encorajando pessoas a viver isso, mas eu não me arrependo muito claro, tem algumas situações, lógico, em alguns pontos que eu me meti, que eu fiz, que com certeza eu me arrependo, mas considerando a vivência toda a vivência como um todo, todas as experiências e tudo que eu tive pra eu me tornar quem eu sou hoje, eu não me arrependo não, tipo, eu acredito que, como tu mesmo falou, muito do que me fez eu ser quem eu sou hoje, foi por ter vivido muita coisa, ter visto muita coisa, ter crescido muito rápido, eu digo, tipo, sei lá, aprender a me virar muito rápido por essas escolhas que eu tive. Antes da gente ir pro lado, né, mais light, pra, meu Deus do céu, ninguém ficar em depressão aqui com o nosso episódio, obviamente eu queria trazer esse lado da emoção pra vocês, da história do Matheus, pra vocês conhecerem, porque é uma coisa que eu sempre comento com vocês em outros episódios, ou até nas redes sociais, o quanto, pra vocês sempre falam, Jasmine, como é que você parou de beber, blá, blá, blá. E eu falo, foi difícil, mas não é tão difícil quanto foi pro Matheus. Ou, como é que você, sei lá, se dedica tanto ao esporte? Me dedico, me esforço, tudo mais. Mas não tanto quanto o Matheus teve que se esforçar pra sair de uma situação dessa. E é o que a gente vai falar e focar agora. Mas é só pra reforçar que, assim, obviamente, ninguém aqui tá incentivando vocês se vocês tiverem uma história dessa, depois você se torna essa pessoa muito legal, cheia de performance. Não é isso de jeito nenhum, tá? Mesmo que nem o Matheus falou, eu não quero dizer que eu não me arrependo, porque eu não quero que você incentivar ninguém. Eu acho que a gente pintou um quadro bem legal pra vocês entenderem o quanto uma escolha errada, ou uma escolha, às vezes, sem pensar um pouquinho, não só
em você, mas talvez as pessoas que você ama, pode acabar não só com sua vida, mas com a vida de outras pessoas ao seu redor, sabe? Eu acho que, inclusive, 2 histórias... Quer dizer, uma história que aconteceu 2 vezes comigo e com o Matheus no nosso início de ficar, do namoro, enfim. Foi 2 vezes que eu chamei o Matheus pra conversar, porque eu nunca, em nenhum momento, eu quero que isso também fique muito claro, até no final do episódio a gente fala de novo, em nenhum momento o Matheus mudou por causa de mim. Tá? Assim como ele fala, ninguém teve responsabilidade em eu estar naquele lugar e fazendo aquelas coisas, usando aquelas drogas, ele também não mudou por outras pessoas, ele mudou por ele, assim. Mas 2 vezes a gente teve conversas de que eu chamei ele e falei, olha, Matheus, eu tô indo embora, tá? Beijos. Porque assim, cara, eu sei o quanto era delicada a minha saúde mental, já tinha perdido meu pai, eu já tinha passado pelas minhas coisas, e eu não queria tomar a escolha de estar com ele, continuar tendo uma família, ou tendo, enfim, um casamento, um namoro, né? Naquela época era bem... A gente tava nem namorando, eu acho. E eu falei pra ele, olha, eu não preciso ficar aqui aturando isso tudo que tá acontecendo. Por mais que eu sabia o lugar que eu tinha me colocado, eu estava me apaixonando, a gente estava criando uma história. E aí eu tinha que tomar a decisão se eu queria continuar tendo uma história com aquele Matheus. E foi o que eu falei. Eu não quero, então eu tô indo embora. E não era em tom de ameaça, né? Tu sentia ameaçado? Gente, bombástico? Você Pouquinho. sentia ameaçado? Um pouquinho. Não, mas não era na minha intenção de jeito nenhum. Porque eu nunca queria que ele fosse mudar por causa de mim, entendeu? Eu só falava, olha, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero me preocupar em o que tu vai fazer, onde é que tu vai estar, se você vai estar vivo ou se não, você não vai. Eu vi esses 2 amigos que a gente perdeu, eu vi de perto todo mundo que sofreu, família, amigos, namorados, filhos. Então, tipo, eu não queria ser essa pessoa. E se eu continuasse com o Matheus, era uma escolha consciente de que eu queria aquilo pra minha vida. E eu não queria. E aí, as 2 vezes, o Matheus falou que ele ia mudar por ele. Não por mim, mas por ele. E uma coisa que eu sempre falei pra ele foi, cara, se tu não consegue se amar o suficiente pra você parar por você, porque você não ama seu corpo, o que você tá fazendo, tua cabeça, tua mente, pare pelas pessoas que depois vão ter que sofrer com, sei lá, você morrer. Sabe? Tipo, era nesse nível de falar, cara, pensa na tua mãe, pensa no teu pai, no teu irmão, na tua família, sabe? Até nos teus próprios amigos, não precisa nem pensar em mim, mas pense nisso. Você não ama eles, você odeia eles, ao ponto de querer que eles passem por esse sofrimento? Tipo, é isso que você quer? Se é isso que tu quer, beleza, mas eu não vou fazer parte disso. Eu não vou sofrer por você, sabe? E aí, as 2 vezes o Matheus, tipo, cara, não, eu vou fazer por mim. E realmente, gente, o Matheus mudou porque ele quis mudar. E essa mudança que a gente vai falar agora. Qual foi, isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou. Qual foi o dia que você falou assim, eu não quero mais? Qual foi o dia, qual foi o sentimento, qual foi o pensamento? Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ele. Então, eu acho que foi uma combinação de várias coisas. Eu não acredito que foi um dia que eu peguei e sentei comigo mesmo e falei, vou mudar. Como tu mesmo falou, eu resolvi mudar por mim mesmo, mas com certeza o ambiente favorece, né? Então, tá com a Jasmine e, tipo, dar uma repaginada no meu ambiente me ajudou muito a mudar. Como eu falei, não é o fator principal, não é culpado, não é, sabe? Não dá pra depositar tudo na pessoa. Depois vem uma cobrança, né? Tipo, Não, tipo, eu digo até da minha parte, por exemplo, pô, se eu mudasse somente por ti e depois eu viesse te cobrar, tipo, porra, eu mudei por ti, sei lá, porque se em algum momento tu não quisesse mais estar no relacionamento, tudo bem, eu mudei porque eu quis, sabe? Tipo, isso foi um ponto, mas é lógico que, pô, cara, tá com uma pessoa que eu amo, começar a pensar. Mas, cara, minha família, meus amigos, continuo ainda tendo muitos amigos dessa época. Inclusive, esses dias até tive uma briga com um dos meus melhores amigos, porque ele me disse que eu não desdenhava também, mas que assim, que eu não ligava, ou que eu achava que esses meus antigos amigos eram menos. Mas não, muito pelo contrário, ainda tenho muita consideração por eles, só eu não sei como o meu ambiente mudou algumas das amizades também, tipo, não que eu continuo vendo eles como meus amigos, só que a gente não frequenta o mesmo ambiente, então é normal dar uma distanciada. Eu não tenho não tenho problema nenhum em encontrar eles, em falar com eles, inclusive, porra, eu gosto muito de todos eles até hoje. Simplesmente por não estar no mesmo ambiente, a gente acaba se afastando um pouco. Eu acho que na minha rotina hoje, na minha vida hoje, não cabe mais o Matheus de 2020. Não cabe mais encher a cara em toda oportunidade que tiver, usar droga em toda oportunidade que tiver,
Hoje a gente tem uma família, né? Uma casa. E simplesmente eu não consigo nem mais pensar nisso. Tipo, eu não consigo mais, não consigo nem me ver mais nessa situação. Tenho os meus problemas também, ainda, sei lá, tenho meus altos e baixos da vida, mas assim, voltar pro Matheus de 2020, voltar para aquele Matheus, eu não, nem com todos os problemas do mundo, eu não consigo me ver, assim. Ah, mas teve algum dia específico que você lembra, tipo, tá, a partir de hoje acabou. Como eu falei, não. Foram uma sequência de fatos que eu pensei, cara, isso não cabe mais na minha vida. A gente teve essas brigas e tu falou que. Eu falei brincando que eu sentia como ameaça, mas não, porque bem claro na minha cabeça de que, cara, ela vai embora. Ela não vai aceitar isso. Ela deixou bem claro que ela não ia aceitar. E só que ao mesmo tempo eu ainda tava num ponto que eu ainda era meio preso naquele outro ambiente, naquela outra vida. Por algumas vezes eu menti, eu falei pra ela, não, eu vou mudar. E a próxima oportunidade, mesma coisa. Por isso que teve 2 conversas. A primeira não funcionou. Até o ponto que eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Aí eu acho que a troca de ambiente foi mais importante do que a própria correlação com o álcool, porque a gente continua ainda bebendo por um tempo. Eu até fui a primeira pessoa que dei a ideia da gente parar de beber. Só que eu já era bem restrito com a alimentação. Daí a Jasmine falou, cara, não, se tu parar de beber, tu vai virar um chato. Corta pra meses depois ela falando assim, eu tô pensando em parar de beber. E o que eu falei, vamos, eu vou junto pra gente se ajudar. E aí desde então, nem beber, a gente bebe. Gente, Matheus se passa. Como vocês viram, até me emociona, porque eu acho que é muito bonito que a gente consegue passar pela vida das pessoas. E assim, a gente podia não ter tido um relacionamento, a gente podia não estar num relacionamento e tal, mas algum pedaço de mim, e vice-versa, ficaria um pro outro, assim, sabe? E a gente subestima tanto o nosso poder de inspirar as pessoas. Tipo, tu não precisa ser uma influencer, tu não precisa ter uma plataforma. Tu pode, literalmente, incentivar uma pessoa no qual tu tá num relacionamento, ou um familiar, ou, sei lá, um amigo teu que tá precisando muito de uma ajuda. Tu não sabe o quanto as tuas ações e as tuas histórias e as tuas vivências, elas podem influenciar as pessoas. E, tipo, eu me emociono porque eu acho isso tão bonito, eu acho que isso é um poder, uma magia que a gente tem, um dom que a gente tem, que... Ai, se a gente pudesse usar mais e mais, eu acho que a gente teria tanto menos problemas no mundo como a gente tem. Claro, utópica, né? Desculpa. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que se a gente consegue fazer isso numa comunidade, num grupo de amigos, num lugar menor, tipo... Cara, isso por si só já é uma mudança muito grande, assim, sabe? Então eu me emociono muito porque, como eu falei pra vocês, eu não imagino a vida sem o Matheus. E essas vezes que eu conversei com ele, é como se eu visse um futuro, tipo assim, sem ele na Terra, sabe? Eu sei, eu não acho que o Matheus estava tão assim, mas escutar ele falar que ele já sentiu que em algum momento ele poderia ter ido, né? Ter se passado, ido, talvez, né? Dessa pra uma melhor, eu conseguia sentir isso também. Tipo, nunca foi uma coisa que a gente conversou a respeito de que um dia ele poderia se passar, mas eu sentia que se eu continuasse aqui, eu seria aquela pessoa que tivesse que lidar com ter pedido um namorado pra um overdose, pra drogas, sabe? Agora, quando fala que o ambiente impactou mais do que o álcool em si, parar de beber álcool. Qual ambiente é esse? Cara, o ambiente que eu vivia era o ambiente de bar. Era bem dizer isso aí, esse ciclo social que eu tinha quando eu tinha essa vida. Então, não que aquelas pessoas, por vontade delas, me fizessem estar naquela posição, me fizessem usar droga, me fizessem, enfim, gostar daquilo tudo. Mas toda a energia, todo aquele ambiente me fazia ir atrás daquilo. E daí, quando eu me vi num outro ambiente, numa casa, morando com a mulher que eu amo, enfim, com mais vontade, com mais garra de correr atrás das minhas coisas, de, cara, buscar os meus trabalhos, buscar os meus projetos pessoais, buscar uma evolução no esporte, que nesse ponto de virada eu ainda nem tava no triatlon, eu fazia Muay Thai ainda, a gente tava no ponto de começar na corrida, a gente ainda bebia, ainda tinha esse negócio de todo final de semana querer beber, mesmo estando fora das drogas, mas mesmo assim eu ainda gostava de beber todo final de semana, até que chegou esse ponto e... Agora, eu queria saber, tipo,
como foi parte de parar de beber, que foi que nem tu falou, mesmo que você não tava mais usando droga, essas coisas assim, tu ainda tinha essa vontade de chegar sexta-feira e beber. A gente também, que nem assim, eu já falei em vídeos meu de parar de beber, que a gente socialmente sentia que era necessário até, sabe? De novo, lembra que isso aqui é uma época que a gente não corria, a gente não estava no teatro, muito menos, né? A gente, sei lá, tinha recém começado a morar junto, namorar, casar, e pra ter uma vida social, a gente relacionava com estar bebendo, né? Mas, sei lá, como é que foi isso de parar pra beber? O que passou na tua cabeça de querer parar de beber? Tipo, foi o raciocínio, o que eu tô fazendo com minha vida? Por que eu tô tomando álcool, sendo que, pô, eu cuido tanto da minha alimentação, as coisas. O que foi passou na tua cabeça de vontade de parar de beber? Cara, isso foi muito engraçado porque tu falou de. Realmente, essa era a nossa única fuga pra ter uma vida social. Ir pra um bar, ir pra alguma coisa. De brinde vinha a bebida alcoólica. Então, até mesmo pra fazer sentido aquilo, até mesmo pra tu tá naquelas conversas e naquele lugar, tu não aguentaria sóbrio. Enfim. Esse é até um ponto que a Jasmine sempre bate nessa tecla, né? Que às vezes tu bebe pra estar lá, pra suportar certas situações que, cara, se tu não tivesse bebendo, tu ia estar em casa dormindo. Porque se tu tivesse lá, tu ia estar morrendo de sono e até estressado com, tipo, os papos e as coisas, entende? Mas enfim, isso é um outro papo. E hoje, a gente descobriu que não, a gente não precisa disso pra socializar. Só que pelo nosso ambiente ser outro, a gente vai tomar café da manhã com os nossos amigos, pós-treino, a gente vai, sei lá, marca um churrasco, alguma coisa. E são pessoas como a gente que, beleza, alguns ou muitos deles até bebem, mas sabe que tem situações que simplesmente não precisam do álcool. E isso é muito engraçado pra mim, porque até essa virada de chave de parar de beber, eu não sabia que existia eu fazer um churrasco e não tomar uma cerveja. Tipo, porra, não conseguir estar num ambiente social sem estar bêbado. Isso é muito engraçado. Eu lembro como se fosse ontem desse dia que a Jasmine, que a gente morava ainda no apartamento lá no Córrego, ela virou pra mim e falou: acho que eu vou parar de beber. Aí eu olhei pra ela e falei: tá, eu vou contigo nessa pra gente se ajudar. Porque eu imagino, quer dizer, pelo menos pra mim, essa vida de casal, o legal é isso, né? Tipo, cara, se aventurar nessas coisas de melhoria da vida, pô, entramos na assessoria de corrida, esse é o maior exemplo disso, entramos na assessoria de corrida, eu dei de presente pra Jasmine, sei lá, acho que um mês ou nem um mês depois ela me deu de volta, e daí começou a nossa jornada na corrida / triatlon / tudo que a gente tá vivendo hoje, que se eu for começar a contar aqui, olha, pra tantos lugares que o passo inicial já nos levou, é absurdo. Mas enfim, aí eu virei pra ela e falei: tá, vamos junto, porque eu sei o quão chato seria, por exemplo, sei lá, ela, tá, eu não vou mais beber, aí eu toda sexta-feira à noite chego em casa e tô bebendo alguma coisa. E, tipo, quão chato seria me aguentar bêbado também nessa situação. Já aguentei muita coisa. E já era uma vontade que eu tinha em mim. Eu já tinha tocado nesse assunto algumas vezes, então eu já aproveitei essa energia dela, essa vontade de parar e tá, vamos parar junto. E, cara, isso foi uma virada de chave pra mim, assim, incrível, porque eu aprendi que os finais de semana poderiam servir pra outras coisas sem encher a cara. Cara, eu percebi que, pô, eu poderia dormir bem numa sexta-feira, acordar bem num sábado e aproveitar o dia, seja pra fazer um esporte, seja pra trabalhar nos meus projetos pessoais, que é alguma coisa que é uma coisa que eu sempre amei e que eu não poderia durante a semana porque eu ainda era CLT. E aí tinha que cumprir o horário, né, obviamente. Isso mesmo antes de entrar pro triatlon, porque hoje, claro, o álcool não cabe na nossa vida, porque sábado de manhã a gente tem que estar bem, que é um dos treinos mais importantes da semana. E, cara, sei lá, depois disso, parece que tudo na minha vida começou a tomar um rumo muito melhor. Parece papo de louco, assim, mas, cara, tudo começou a fluir melhor, assim, meus projetos pessoais, os meus trabalhos de freelance começaram a melhorar, a aparecer mais, comecei, então, cara, a fazer mais dinheiro com o que eu amo, meu humor, disposição, tudo melhorou. E, cara, aquela sensação de, assim, ó, não tive tempo pra fazer nada no final de semana, acabou. Porque, cara, tu acordava num sábado, eu acordo, né, num sábado de manhã cheio de energia. É outra vida, eu não consigo mais me imaginar naquela situação. E assim, uma coisa que eu falei em vários vídeos que eu falo sobre a gente ter parado de beber, a gente em nenhum momento, falando agora, parece que o Matheus era um alcoólatra louco, mas assim,
não era esse ponto ainda, tá? A gente fala porque você tem que entender como a gente tentou desenhar como era a nossa vida antes e como o social era ligado na bebida. Não que a gente enchia a cara sempre, mas sempre teria uma cerveja, um drink. A gente nem que tomava, sei lá, 3 copos numa sexta, no sábado já não acorda a mesma coisa, como se você não tivesse bebido aquilo, sabe? Então, não quero que vocês entendam que, tipo, tá, gente, mas vocês estavam falando que vocês bebiam muito. Não, você também bebe. Quando você bebe, sei lá, 2, 3 copos, tu já não vai acordar cedo. Tu não vai aproveitar o teu dia, às vezes tu vai acordar um pouquinho mais tarde. E, de novo, não tem problema, sabe? Eu acho que o problema existe no álcool a partir do momento que ela te controla de alguma forma. Tipo, ou a tua sociabilidade, teu personagem, o teu roda de amigos depende daquele elemento. Álcool por si só, e não vem defender o álcool por si só, porque o álcool por si só a gente sabe que é uma droga e é super problemático, porque ela é liberada, sabe? Você pode comprar algo, você pode beber uma cerveja e, é só uma cervejinha, que vira 15, que depois vira pegar o carro e dirigir bêbado e matar alguém. Entende? Então, assim, o álcool eu acho que é uma droga que a gente não leva tão a sério. Ela virou uma coisa muito rotineira. Muito faz parte de toda a família, tá ali, papapá, em todas as ocasiões, e tá tudo certo. E eu acho que não existe problema em você beber a partir do momento que você sabe o que está fazendo, sabe as suas escolhas, não te prejudica de jeito nenhum. Mas também cabe o questionamento que a gente sempre fez de, tá, mas por que a gente tá bebendo? Tipo, de verdade. Tipo, por que a gente tá bebendo? O Matheus pode até gostar do gosto, sei lá. Eu sempre falo pra vocês, eu não gostava do gosto, eu achava caro, eu achava desnecessário, então eu ficava tipo, por que eu tô bebendo? De verdade. Era porque eu gostava de me sentir como eu me sentia, sabe? Um pouquinho mais sociável, um pouquinho mais divertida. Mas valia a pena? Sério? Eu precisava do álcool pra ser essa pessoa? Entende? Agora, eu quero saber o que é o esporte nisso tudo pra você. Tipo, o Matheus já falou que ele fazia esporte pequeno, fazia, né, surf, skate, naquela época dos 2000 ali, na época que ele era uhul. E agora, hoje em dia, por mais que o esporte sempre fez parte da sua vida, hoje em dia, o que é o esporte pra ti e pra sua vida? Como eu tinha falado antes, depois de fazer todo. Isso foi lá mais perto para 2020, que eu fiz todo o tratamento com os remédios. E fiz todo o ciclo, foi acho que 1 ano do tratamento com os remédios. Sim, pouco antidepressivo. Parei, desmamei, tipo, fiz tudo certinho com o acompanho do psiquiatra e comecei a notar, depois de um tempo, que o esporte era o meu remédio a longo prazo, assim, eu realmente era outra pessoa. Até na época que a gente bebia, no outro dia, pra não sentir tanto a ressaca, eu acordava e ia correr direto. Da primeira coisa. E sentia uma melhora na hora. E fui atrelando isso ao bem-estar e fui vendo que eu realmente era uma coisa que eu precisava. Não vamos dizer vício, porque nenhum vício é bom, mas era um hábito bom. Cara, hoje o esporte é grande parte da minha vida. Tento cada vez mais construir uma vida dentro do esporte. Sonho, porque não um dia viver do esporte. Eu tenho total noção de que não como um atleta profissional, mas existem inúmeros outros meios de viver com o esporte, até atrelado ao que eu amo fazer como profissão, que é a fotografia e o vídeo. Então, tem muito ainda nessa parte. Busco hoje cada vez mais influenciar pessoas através da agora minha plataforma, muito inspirado pela Jasmine, mas também ver que muitas coisas acontecem. Conheci muita gente na mesma que eu. Inclusive, conheci esses dias um cara, espero que ele esteja assistindo. Além de usar drogas, ele era traficante, foi preso, saiu e hoje influencia pessoas pela rede social a mudar de vida. Hoje ele é corredor também. Então, cara, conheci muita gente. Tô caminhando para viver a vida dos sonhos. Mentalizo muito isso, tá? A gente trabalha muito com meditação e visualização. Comecei a sentir que isso funciona, que isso é verdade. Voltando para a questão do esporte, eu não vejo a minha vida mais sem o esporte. É meu lazer, minha atividade física, meu remédio, ou que eu possa chamar isso. Simplesmente eu não consigo mais ver um Matheus sem estar próximo do esporte. Eu acho que o esporte, ele proporciona exatamente o que o Matheus falou, essa mudança de ambiente, assim, sabe? A gente vê tantos casos, histórias de pessoas que, nasceram já, às vezes, né? Nossa realidade, ela ainda é bem boa, tá? Porque a gente ainda nasceu num lugar que, tipo, sabe? Tinha tudo pra não
né, causar efeitos negativos, mas existem pessoas que não têm essa escolha, que existem em lugares super hostis, e o esporte acaba salvando, né? A gente vê jogadores de futebol, a gente vê pessoas do triatlon, a gente vê corredores, a gente vê inúmeras pessoas que recorreram ao esporte, eu acho que justamente para essa mudança de ambiente, sabe? Tipo, o quanto o ambiente ela vai afetar a gente. Querendo ou não, é muito mais fácil, como eu sempre falo em questão de quando a gente quer mudar de hábito, é muito mais fácil você querer ser um corredor quando você convive com corredores, entende? Até pessoas que têm os pais corredores, né, tem mais facilidade, mais vontade de correr do que a gente que tem que tirar a vontade, sei lá da onde. Isso vai proporcionar mudanças na sua vida. E assim, de novo, quando a gente fala de esporte, claro, a gente tem nosso exemplo aqui, os dois gostam muito de treinar, gostam muito de performar, beleza, mas esse é o nosso perfil. Tem perfil de, cara, eu só quero botar o tênis, botar um fone de ouvido, escutar, correr, sei lá que pace, sei lá que distância, só pra me sentir bem. E, gente, isso é muito bom, sabe? Você não precisa ser um atleta amador de performance, você não precisa bater teus RPs. Cara, às vezes é só questão de saúde mental. Às vezes não, grande maioria das vezes, mas a gente às vezes cai na armadilha de que a gente tem que performar. E não é verdade. Às vezes a gente só precisa desligar um pouco do mundo, das rotinas e tal. E eu acho que o esporte, claro, eu vejo, assim, olhando de fora, que o esporte salvou muito o Matheus. Mesmo que ela estava sempre presente na vida do Matheus, eu vejo que a corrida, o triatlon, traz uma felicidade que eu nunca presenciei do Matheus antes da corrida e do triatlon, né? Então, eu sei o quanto isso faz bem pra ele, eu sei o quanto ele... Gente, o Matheus, assim, ele pode ir até o limite da vida dele dentro de uma prova, dentro de um treino, e, cara, ele tá feliz, sabe? Isso não é ruim pra ele, né? Ele não sofre com isso. Então, só tenha isso em mente de que quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de incentivo ao esporte, é pra fazer bem pra ti, sabe? Em nenhum momento o esporte tem que fazer mal, e é mais pra te ajudar a estar nessa convivência de um ambiente bem diferente. E que nem falou, a gente tem amigos hoje em dia que não bebem, né? Bebem, só que quando a gente tá junto, a gente fica tipo, alguém quer beber? Tipo, a gente vai depois, sabe, ter que treinar, ou sei lá, enfim, ter um pouquinho mais de disposição, que a gente já não vai ter se a gente beber, entendeu? Ou sair, ir pra festa, essas coisas assim, que é muito legal pra você e pra sua vida, desde que faça sentido, sabe? E não se você tá sentindo que, cara, o que eu tô fazendo com minha vida? Pra gente encerrar, eu quero saber se tem algum recado pra alguém que talvez não tá nesse extremo onde você se encontrou, ou às vezes tá no extremo, ou até muito pior, mas, sei lá, dica pra alguém que, cara, quer mudar e transformar a vida dela, sabe? O que tu falaria, o que você falaria, o que você gostaria de escutar quando você estava lá em 2000, naquela época, assim? O que você gostaria de escutar de uma pessoa que você admirava? Cara, existe um outro lado, e esse outro lado é muito bom. Eu não imaginava, cara, o que que é uma sexta-feira sem beber? Tipo, o que que é uma sexta-feira sem ir pra uma festa? O que que é um final de semana sem ficar sexta, sábado virado bebendo e usando droga? Tem, e é muito bom. É bom o suficiente pra eu estar nesse lado hoje, de que abri mão disso tudo e não tenho vontade nenhuma. Eu acho que, cara, isso basta, e basta tu querer, porque oportunidade tem. Cara, vai procurar uma assessoria de corrida, ou vai procurar, sei lá, se tu não tem condições de procurar pagar uma assessoria de corrida, sai pra correr. Ou, não sei, vai fazer algum exercício que te agrade, pega a bike, vai pedalar, ou tem inúmeros esportes e tem inúmeros grupos desses esportes que muitas vezes tu não precisa nem pagar, tu sabe, o primeiro ponto é virar essa chave de assim, ó, cara, eu quero sair dessa. Eu quero sair dessa e muda o teu ambiente. Às vezes se afasta um pouco daquele outro ambiente. Se afasta um pouco, pode ser dos amigos, daqueles amigos que tu costuma sair, beber e usar droga. Não quer dizer que é pra sempre. Vai passar esse tempo que é mais difícil, que é a primeira fase, que é, sabe, tu dá um tempo pra tua cabeça, tu vê esse outro mundo, tu vê que ficar sem a droga, sem o álcool, sem beber, sair dessa posição é muito difícil. E depois dessa primeira fase, tu volta, tu fala com eles e tal, porque tu já vai estar nesse ponto que eu me sinto hoje de, cara, eu não preciso mais disso. O que eu vivo hoje é muito bom pra eu estragar. Eu acho que esse é o grande ponto. O que eu vivo hoje é muito bom pra eu estragar. Não faz sentido, sabe? E, cara, pra vocês verem que existe alguém assim que, cara, eu curtia e curtia muito. Hoje, assim, eu não vou falar que eu não vejo, às vezes, mais pela música que eu sinto vontade de estar lá do que pelo ambiente.
talvez eu não estou lá por causa do ambiente. Pela música, cara, eu vejo, beleza, alguns festivais fora do Brasil que tem mais esse ambiente mais saudável, mais, tipo, fora da loucura, fora do álcool e das drogas. Até estaria lá pela música, mas o ambiente em si, eu não me agrega em nada e eu não sinto vontade nenhuma. Então, existe pessoas assim que nem eu, que nem esse cara que eu falei que eu encontrei no Instagram, igual tem milhares por aí. E se existe gente assim é porque é verdade, é porque vale a pena. É isso, gente. Cara, foi um episódio mais pesado. Desculpa. Peço desculpa. Tirem as crianças da sala. Mas eu acho que é bem necessário. Principalmente, de novo, como final de ano, início de ano, que vai ao vivo esses episódios dessa segunda temporada, contando histórias de vidas minhas, sua, de outras pessoas, é pra, talvez, criar uma pulga atrás da sua orelha. De novo, você não precisa estar na situação que o Matheus estava, pode estar numa situação bem mais de boa, bem mais leve, mas você tá com essa sensação de que, cara, não faz mais sentido a vida que você está vivendo, sabe? Eu era essa pessoa, eu também estava ali com o Matheus, mas de uma forma bem outro nível, bem leve. E eu também sentia que não fazia mais sentido essa vida, sabe? Eu não queria mais essa vida. Então, existem níveis, mas eu acho que essas histórias inspiram. Como o Matheus falou, existe ele, existe fulano, ciclano, todo mundo que já passou por alguma coisa e que teve que tomar a decisão, claro, que se colocou na situação, mas que teve que tomar a decisão e tomar as medidas pra sair também daquela situação. Não é fácil, eu acho que a gente não pode romantizar vício ou sair desses lugares ou estar nesses lugares. Não é fácil, não é culpa das outras pessoas, mas existe aquela luz, sabe? Aquela arco-íris no final, assim. Sempre vai existir, porque existem pessoas como o Matheus ou como as outras pessoas que já estiveram lá, já passaram por lá, mandaram avisar que não é tão legal assim e agora estão em outro lugar que estão felizes, sabe? Uma coisa que eu sempre bato na tecla com vocês é a questão de estamos aqui na vida. Já estamos aqui, tá? O que a gente puder fazer para viver essa vida feliz e em paz, tudo que a gente traz de lição, tudo que a gente aprende, tudo que a gente busca é para viver feliz e em paz, tá? Então, o Matheus encontrou isso, está encontrando, não significa que o Matheus, que nem ele falou, não tem os problemas dele, não está, né, com outros problemas, mas, cara, em geral, eu acho que você se considera uma pessoa feliz e em paz. Com certeza. E é isso que importa, sabe? Aqui em casa é isso que importa. Agradecer ao Matheus, gente, muito pela vulnerabilidade. Eu sei que isso não é nem um pouco vulnerabilidade, que eu sei que isso não é nada fácil, vir aqui, mesmo que não é um podcast gigante, mas se expor, de contar a sua história, isso exige bastante coragem, então eu quero te agradecer por isso. Também dizer que tu sabe, eu falo isso incansavelmente, mas que eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, da pessoa que você é. Eu não vou chorar. E eu tenho muito, cara, honra e felicidade de saber que a gente vai passar o resto da vida juntos. O Matheus é uma pessoa que vocês vêem nos meus posts, eu admiro muito ele. Quando eu tô cansada no esporte ou da vida, o Matheus também tá ali por mim, tá ali, cara, me motivando, acreditando em mim, às vezes quando eu não tô acreditando. Então, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossas conversas, não olha pro nosso relacionamento achando que ela é perfeita, cheia de flores e cor-de-rosa. Não é, mas a gente tem como prioridade um ao outro. E é por isso que estamos aqui hoje na frente de vocês contando essa história do Matheus. Tão satisfeitos? Vocês queriam a história do Matheus? Tem aqui. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem sempre ir lá seguir ele. Inclusive, só pra situar vocês, caso mudou alguma coisa aqui na parte do vídeo, cortou o final, então a gente só vai regravar essa parte. Eu finalizei explicando pra vocês irem lá conversar com o Matheus. Mandem DM pra ele, além de seguir, obviamente. Porque ele gosta de conversar muito, então caso você tá precisando de uma palavra, uma dica, só quer conversar, o Matheus ama. E é isso, agradecendo ele realmente pela presença aqui, por toda essa vulnerabilidade, essa coragem de vir conversar com vocês. E antes da gente encerrar, você tem alguma coisa que você quer falar? Só pra encerrar mesmo. Primeiramente, te agradecer, né? Pelo convite e dar o teu crédito nessa história inteira, porque com certeza grande parte de eu ter sucesso nessa virada, nessa mudança de vida foi sim crédito teu. Com certeza a tua parte nisso foi muito grande e tô aberto, todo mundo que quiser conversar comigo é só me chamar. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, aqui vai um bônus. Fala iogurte. Iogurte. Cadastro. Cadastro.
Ah, o cadastro foi certinho. Já foi pior. Cadastro. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Quer dizer, vocês veem ela no próximo. É exatamente isso. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, mandar pros Mandar pro amiguinhos. amiguinho. Isso. Tudo isso ajuda a gente a continuar trazendo mais episódios pra vocês, continuar aqui o podcast. E é isso, gente. Agradecer a todo mundo que ficou até o final. Se ficou até o final, deixa um hashtag iogurte e cardarço aqui nos comentários. E um grande beijo. Até o próximo episódio.